Capítulo 3: Estoicismo, o poder de enfrentar o caos. Sabe, essa não é uma pergunta nova. É uma daquelas questões que ecoam através dos séculos, especialmente em tempos de grande incerteza. E foi justamente num desses tempos que uma filosofia nasceu. Uma filosofia que não veio para escapar do caos, mas para encará-lo de frente. Para a gente entender o estoicismo de verdade, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para um mundo que tinha acabado de ser quebrado, um mundo que buscava assim desesperadamente uma nova forma de se encontrar. Vamos tentar imaginar o cenário. O vasto império de Alexandre o Grande, de repente, se fragmenta. As cidades-estado gregas, que por séculos foram o centro do mundo conhecido, perdem a sua autonomia. E com isso, uma sensação de desorientação, sabe? Toma conta de tudo. As velhas certezas, as lealdades, tudo isso desmoronou. As pessoas se sentiam como folhas ao vento, sem o menor controle sobre o próprio destino. A pergunta que ficava no ar era: o que fazer quando as estruturas que nos sustentam simplesmente desaparecem? E é exatamente nesse vácuo, nesse vazio de poder e de sentido, que um homem surge e oferece uma resposta radical. Uma nova ideia de liberdade. Uma liberdade que não dependia de impérios, nem de governantes, mas que nascia de dentro para fora. O nome dele era Zenão de Cítio. Olha, o Zeno não ensinava em nenhuma academia luxuosa, não. Ele se reunia com quem quisesse ouvir num lugar público, debaixo dos pórticos pintados de Atenas, a famosa Stoa Poikile. E é daí, dessa Stoa, que vem o nome da filosofia dele, estoicismo. E o princípio que ele defendia era ao mesmo tempo muito simples e completamente revolucionário. A verdadeira felicidade não está nas coisas externas, ela está em viver uma vida guiada pela razão, em harmonia com a ordem natural do universo. E aqui está o ponto crucial de tudo. A grande virada de chave. Para Zenão, a gente não pode controlar a guerra, a doença, a traição, a política. Mas a gente pode controlar uma coisa, a única coisa que é verdadeiramente nossa, a nossa atitude, o nosso julgamento sobre esses fatos. E é justamente nessa escolha que mora a nossa liberdade. E essa ideia tão poderosa, ela foi testada e aprimorada nos laboratórios mais extremos da experiência humana que se pode imaginar. Pense bem, por um conselheiro, lá no centro do poder, por um escravo acorrentado e por um imperador no comando do maior exército do mundo. O primeiro deles, Sêneca. Um homem que viveu bem no coração, traiçoeiro, diga-se de passagem, do poder romano. Sêneca era um dos homens mais ricos e influentes de Roma. Ele foi conselheiro do infame imperador Nero, ou seja, ele viu de muito perto como o poder e a riqueza podiam corromper e destruir. Nas cartas e ensaios dele, ele argumentava que tudo isso, poder, riqueza, é frágil, é passageiro. A única fortaleza que não cai, a única fortaleza inabalável, é uma mente disciplinada. E foi ele quem pegou os ensinamentos estoicos e os transformou numa literatura atemporal, sabe? Sobre a arte de viver e de morrer bem. Ok, mas se o estoicismo funciona para quem tem tudo, será que ele resistiria à prova definitiva, a ausência total de poder? Para descobrir isso, a gente vai sair do palácio e ir direto para a senzala. Vamos conhecer Epicteto. Epicteto nasceu escravo. O corpo dele pertencia a outro homem, mas a mente dele era ferozmente livre. Ele viveu na própria pele a prova definitiva do estoicismo, que a liberdade interior não pode ser comprada, não pode ser vendida, nem aprisionada. Por fora, a condição dele era de servidão, mas ele ensinava que a verdadeira escravidão é ser refém dos próprios medos, dos desejos, das opiniões. Foi ele quem popularizou o estoicismo como uma espécie de arma para os oprimidos, uma ferramenta para resistir ao sofrimento com dignidade. Do homem que não tinha absolutamente nada, a gente vai agora para o homem que tinha o mundo. A filosofia que libertou o escravo seria a mesma que guiaria o imperador? Chegamos então a Marco Aurélio. Marco Aurélio, o famoso filósofo-rei. Ele governou o Império Romano no auge, sim, mas também num período de dificuldades imensas. Guerras nas fronteiras, corrupção interna, epidemias devastadoras. No diário pessoal dele, que hoje a gente conhece como Meditações, ele não escrevia para ser publicado, não. Ele escrevia para si mesmo. Era como um treino diário para a alma. Ele usava a filosofia para se lembrar de ser justo, de ser calmo, de ser racional, bem no meio do caos. A vida dele é a prova de que ninguém, nem mesmo o homem mais poderoso do mundo, está acima da necessidade de autocontrole. Pense nisso. Um conselheiro,
um escravo, um imperador. Vidas separadas por um abismo social gigantesco, mas unidas por uma única e poderosa verdade. A fonte da tranquilidade não está no mundo lá fora, ela está na cidadela da nossa própria mente. É essa ideia que forma o coração, a essência do pensamento estoico. Vamos refletir um pouco sobre essa frase de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Pense bem, a dor, a perda, a injustiça são fatos, acontecem. Mas o sofrimento é a história que a gente conta pra gente mesmo sobre esses fatos. E isso nos leva direto para a ferramenta mais prática do estoicismo, a chamada dicotomia do controle. É bem simples, na verdade. De um lado está tudo aquilo que a gente não controla, os eventos externos, as ações dos outros, o passado que já foi, o futuro que ainda não chegou. Tentar controlar isso é a receita certa para a ansiedade. Agora, do outro lado, está o que a gente controla. Nossas atitudes, nossos julgamentos, nossas reações. É aqui, e somente aqui, que mora o nosso verdadeiro poder. É importante entender que o caminho estoico não é de resignação passiva, de deixar pra lá, é de aceitação ativa. É reconhecer a realidade como ela é e não como a gente gostaria que fosse. A partir daí, a gente cultiva uma força silenciosa, uma calma que não vem da ignorância, mas sim da clareza da razão. E aí vem o passo final, a transformação. O estoico não foge do caos. Ele usa o caos como matéria-prima para forjar a sabedoria interior. Ele transforma cada obstáculo numa oportunidade de praticar virtude. Então, fica aqui a reflexão. Talvez o verdadeiro poder não seja evitar a tempestade, mas sim aprender a caminhar com firmeza debaixo da chuva. O estoicismo nos lembra que, embora a gente não possa acalmar os ventos do destino, a gente pode sim fortalecer nosso espírito para a travessia. No fim das contas, a paz não é a ausência de caos, é a força que a gente encontra dentro dele. No nosso próximo capítulo, a jornada continua. Nós vamos descobrir como a busca pela verdade se transformou em fé e símbolo, mergulhando no pensamento dos primeiros cristãos e dos místicos antigos.